A maioria dos psicólogos formados nos últimos 5 anos nunca vão ter um bom consultório. Meio forte falar isso, né? Mas a verdade é que isso não tem a ver com falta de paciente. Ninguém ensina o que separa um psicólogo que vira referência de um número de CRP aleatório. Bom, novamente estou aqui com uma colinha para eu não esquecer os principais pontos. E aí eu fiz uma lista do que em 6 meses coloca 99% na frente a turma que se formou contigo. Parece um pouco marketizado, né? Mas vai fazer sentido no final. Prometo para ti, então acompanha aí até o final. São 4 coisas, nenhuma delas tem a ver com pós, nem com workshop, nem curso de marketing, importante falar também. Então, sem enrolações, bora pro primeiro ponto. Mas antes de entrar nessa lista, eu preciso que tu entenda uma coisa. 99% dos psicólogos que ficam para trás, eles são bons na clínica, eles estudaram, fizeram supervisão, mas o que trava o fator financeiro do psicólogo, o número de pacientes, na verdade são um conjunto de coisas que a faculdade não ensina. E muitas vezes o próprio supervisor não sabe, para quem faz supervisão. E aí o psicólogo ele fica lá seus 5, 7, 8 anos para poder criar um nome na clínica, muitas vezes com tempo ocioso, sem fazer nada, porque fez o aluguel lá da sala e não tem paciente para atender. E o grande problema disso é que a maioria acha que é falta de formação, que eles precisam de mais um curso, de mais uma especialização, só que não tem absolutamente nada a ver com isso, porque tá cheio de psicólogo, cheio de especialização e com nenhum paciente. E também preciso avisar que isso aqui não tem a ver com paciente high ticket, nem com virar blogueiro, muito menos lotar a agenda. E o primeiro ponto é tu aprender a formular um caso de verdade. E por que eu botei isso em primeiro? Porque muitos psicólogos, eles sabem aplicar técnica, eles sabem o que fazer com um paciente ansioso, com um paciente depressivo, com um paciente border, mas o ponto é que a maioria só decorou o protocolo. Formular são outros 500. Formular envolve tu olhar para o ser humano que está ali na tua frente, entender o porquê que aquele sintoma faz sentido dentro do contexto que ele te apresentou, por que a ansiedade dele não é igual à ansiedade do outro, que é diferente da outra, o que quer dizer de fato aquele sofrimento, é tu ter essa malícia de entender as entrelinhas. Sem essa malícia, claro, no bom sentido, da formulação de caso, tu vai perder pro GPT, porque o GPT faz isso. E como é que tu treina isso? Separei um processo de mais ou menos 6 meses, que acho que é um tempo legal para tu trabalhar. Tu vai pegar 5 pacientes teus, tu vai escrever a formulação de cada um, e presta atenção que eu falei formulação, não falei queixas, tá? Tu vai levantar a hipótese de funcionamento, fatores predisponentes, o que está sustentando aquele sintoma que ele te apresentou. Se tu faz supervisão, ótimo, leva para supervisão, reescreve, anota ali os insights, e aí tu começa a fazer isso toda semana com pacientes diferentes. E aí, nesse processo de 6 meses, tu começa a pensar de fato diferente. E aí tu vai perceber que isso vai mudar na própria clínica. Durante o atendimento, o paciente vai sentir a diferença. Esse insight eu peguei participando das intervisões da cúpula. Não adianta nada tu focar em captação de pacientes se tu não consegue segurar esses pacientes. O cara faz a anamnese, no máximo a primeira sessão e vai embora. Se tu foca majoritariamente na captação e esquece de manter o paciente dentro do consultório, tu vai ficar refém da captação toda hora, porque vai entrar gente, vai sair gente, tu vai faltar, vai precisar pegar mais. Então esse é um fator muito importante além da captação. Segundo ponto, escreve sobre a clínica toda semana. Senta aí na tua cadeira, começa a escrever um texto de 1.000, 1.500 palavras. Sei que é difícil com o GPT hoje, mas é para tu realmente escrever. Pode ser sobre coisas que tu observou na semana, pode ser um padrão que tu reconheceu em pacientes diferentes, pode ser uma dúvida que ficou, uma sessão que ficou incomodado por algum motivo. Leva isso como um diário. E aí a lógica da escrita é que ela organiza, né? Quem organiza, pensa melhor. Quem pensa melhor, atende melhor. Quem atende melhor, mantém os pacientes e ganha mais indicação. Nos dois casos, tu ganha mais dinheiro. E aí, mais um detalhe. O psicólogo que escreve toda semana, depois de um certo tempo, ele ganha repertório. E aí, na hora da venda, isso muda muita coisa, porque tu consegue explicar isso para o paciente de uma forma que ele entenda, sem o famoso psicologuês. E Maslow, o grande Maslow já dizia que a gente não enxerga o mundo como ele é, e sim como a gente é. E aí, escrever é o jeito mais barato que tu tem de descobrir como tu é, tanto como pessoa quanto como psicólogo. E isso é importante que tu descubra antes que o paciente descubra por ti. Terceiro ponto, aprende a falar sobre dinheiro sem travar. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link bem aqui, caso tu queira assistir. Acho que vale muito a pena tu dar uma atenção a isso. E aí, isso é um ponto que derruba bastante os psicólogos, porque a faculdade não te treina. Pelo contrário, ela te castra em relação à precificação. E aí, na hora da venda, o psicólogo vai lá e fica todo travado na hora de falar o valor. Ele tenta justificar. Na hora de reajustar o valor das sessões com os
pacientes, ele fica adiando, o paciente atrasa a sessão, ele não sabe o que dizer. E aí o resultado é que ele trabalha basicamente de graça muitas vezes, ele fica chateado, e aí vira 2 pacientes ressentidos dentro de uma sala. Seguinte, não tem mistério em relação a isso, tá? Tu precisa decidir o teu valor, decidir a tua política de atraso, tua política de pagamento, e se for preciso, treina isso no espelho, treina isso com um conhecido. O importante é que tu ganhe repertório para poder aplicar isso com teus pacientes. E o quarto ponto é: apareça publicamente, se posicione no Instagram. Isso serve não só para psicólogos formados, mas para estudantes. Inclusive, como eu estou fazendo agora, eu pretendo atender daqui a uns anos, quando eu me formar, mas até então eu trabalho com o que eu já sei, marketing e vendas, para psicólogos. Não estou falando para você fazer o mesmo, mas você pode trazer conteúdos de psicologia, assim como eu vou trazer e já trago dentro do meu Instagram. E aí eu preciso quebrar algumas crenças que muitos de vocês têm para tranquilizar todo o processo. Tu não precisa viralizar, tu não precisa ter 100 mil seguidores, tu precisa de 200 pessoas que acreditem no que tu fala, que sabem o que tu pensa, como tu trabalha, que entendam que é necessário fazer terapia. E a maioria de vocês faz pelo menos uma dessas duas coisas erradas, tá? Ou vocês somem completamente achando que aparecer é antiético, ou vocês entram no generalismo. O generalismo que eu falo é aquele velho perfil de psicólogo. Tem um CRPzinho lá, acolhimento acima de tudo, é a frase motivacional, motivos para fazer terapia, como é que funciona a terapia. E aí, nesse caso, tu vai sumir na multidão, porque tá todo mundo fazendo isso. Tem um caminho que quase ninguém tá implementando, mas os poucos que estão tá dando muito certo. E aí, o outro ponto que eu preciso quebrar com vocês é esse negócio de que o marketing precisa ser de promessa. Nunca fiz nenhuma promessa dentro do meu Instagram em relação a faturamento, a algum resultado, porque eu sei que isso é relativo, assim como na terapia também. Então, o conteúdo que tu vai trazer tem muito mais a ver com a tua visão de mundo, tu trazer reflexões ali do teu cotidiano, o que tu pensa enquanto está atendendo, o que te incomoda, o que tu aprendeu na última semana, o que tu passou na última semana, o que tu acredita, o que tu acha que tá errado, qual caminho é mais lógico, por quê, o que, como. Começa a pensar mais sobre esses temas porque vai te dar um bom repertório de criação de conteúdo. Começa a postar uma vez por semana dessa forma, qualquer rede, TikTok, Instagram, YouTube, o que tu se sentir mais confortável. Em 6 meses, tu tem um posicionamento que mostra como tu pensa, como tu trabalha, e aí o paciente vai te procurar exatamente por isso. Isso filtra pra caramba paciente bom e paciente ruim. Porque o paciente que não entende o teu processo, ele vai te dar mais trabalho. Ele é aquele paciente que vai pedir desconto, que vai furar a sessão, que vai ficar reagendando. Então, tu ter pacientes que estão de fato alinhados com o teu propósito, com tua forma de trabalho, muda bastante. Isso é um ótimo diferencial. Então, recapitulando os 4 pontos. Primeiro, tu precisa aprender a formular caso de verdade. Segundo, escrever sobre a clínica toda semana. Terceiro, resolver a tua relação com o dinheiro. E quarto, se posicionar nas redes sociais. Nenhum desses 4 pontos é segredo, nenhum custa caro, nenhum exige talento, tá? Eles custam tempo, claro, costumam exigir constância, que é algo que eu peco muito, mas que eu tô tentando melhorar. Só tô te falando aqui que feito é melhor que perfeito, então eu preciso apontar os meus erros também. E também custa o desconforto de fazer o que ninguém da tua turma tá fazendo. Lógico, pode ser que venha piadinha, pode ser que venha zoeira, mas faz parte, ossos do ofício. Daqui a uns anos, quando der certo, as coisas vão ser diferentes. E é exatamente por esses pontos que boa parte dos teus colegas não vão fazer isso. Eles vão esperar se formar, vão tentar fazer do caminho tradicional, não vai dar certo, e aí eles vêm para esse caminho. Eles vão continuar comprando o curso, vão esperar paciente cair do céu, vão continuar achando que precisam de mais uma formação, de uma especialização. Em 6 meses, quem faz essas 4 coisas vão estar num lugar bem diferente dos colegas. E bom, se esse conteúdo fez sentido para ti, deixa aqui nos comentários qual dos 4 tu acha mais difícil de implementar na tua realidade. Eu vou ler. Quem sabe eu possa te agregar de alguma forma. Se inscreve aqui no canal, aproveita para me seguir no Instagram também, onde eu posto bastante conteúdo sobre isso. E se tu quiser ir mais fundo e precisar de ajuda para construir o teu modelo de negócio de uma forma previsível e principalmente de uma forma que faça sentido para ti, eu vou deixar o link aqui da cúpula, que é o meu acompanhamento em grupo com mais de 50 psicólogos. E aí nesse link tem todas as informações e se fizer sentido, será um prazer te ver do outro lado. Então é isso, até o próximo vídeo.